Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo, ainda no livro de João, capítulo 1. Agora nós vamos para o 7º tópico, Filipe e Natanael, né? Natanael. Lembrando que você que está comigo desde o início do capítulo, que Deus abençoe você, e você que está chegando agora, que Deus abençoe você também, tá? E vamos para o estudo. Versículo 43. No dia imediato, ou seja, no outro dia, o que aconteceu no dia anterior? No dia anterior, a gente viu que João Batista estava junto com 2 dos seus discípulos, e Jesus passa e ele olha para Jesus e diz: Eis aí o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Ele usou a mesma expressão. E 2 dos seus discípulos, qual estava na presença de João Batista, começou a seguir Jesus, e Jesus levou eles até a casa do próprio Senhor, né? E depois a gente viu que André, irmão de Pedro, leva Pedro também até Jesus, e ali Jesus o escolhe e separa como um dos seus discípulos, né? Então você viu aí as primeiras formações dos apóstolos. Agora, no 43, será a vez de Filipe e Natanael. No dia imediato, ou seja, no outro dia, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Essa cidade aqui, esse povoado Betsaida, ele foi palco de alguns milagres, algumas coisas lindas do Senhor. E também ele foi palco da primeira multiplicação. Lembra da primeira multiplicação de pães e peixes do Senhor? Que o Senhor fez? Foi exatamente nesse lugarzinho, Betsaida. Foi nesse lugar. Lugar, cidade de Filipe, de André e de Pedro. Versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então você observa aqui algo importante, né, o que Filipe fala para Natanael. Nós encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Ele viu em Jesus a evidência concreta para ele crer. Ele viu em Jesus. Ele olhou, viu tudo e disse: é ele. Foi dele que Moisés estava falando. É sobre ele. Aí olhe no versículo 46. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu Filipe: vem e vê. Era uma expressão assim meio incrível, né? Como eles falavam muito sobre Nazaré. Não foi assim, foi o lugar onde Jesus cresceu, né? Jesus nasceu em Belém, Jesus foi criado em Nazaré, e Jesus na sua vida adulta morou em Cafarnaum. E andou por vários povoados em Israel e fora de Israel, né? Entre os gentios, o Senhor fez grande obra. Em Israel, Jesus, em lugares onde Jesus não fez muita coisa, foi exatamente no lugar da onde ele era, né? Ele não fez porque não creram. Mas outros lugares que o receberam, que afamaram ele fez grandes obras, pregou, ensinou, curou, libertou, né? E deixou o seu legado na eternidade nesses lugares. Mas infelizmente, quando falavam que ele era de Nazaré, tinha esse preconceito, né, ridículo por parte deles mesmos, sendo que Nazaré os moradores de Nazaré eram irmãos de todos os outros, mas eles tinham essa dificuldade com a cidade de Nazaré, né? Então, olha o que ele fala. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Já falaram isso comigo. Uma certa feita falaram isso comigo, né? Porque por eu morar aqui no Maranhão, e eu fui ministrar em um lugar e disseram: pode alguma coisa boa sair do Maranhão? E só você. E nesse momento eu disse: Senhor, as pessoas nos julgam muito pelo lugar onde nós moramos. Infelizmente. Eu já ouvi isso aqui, eu sei o que exatamente a pessoa quer dizer com isso.
Então, olha, e disse assim, e no 48 diz, perguntou-lhe Natanael, 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolor, ou seja, em quem não há falsidade. No 48 diz, respondeu Natanael, de onde me conhece? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então, gente, isso aqui é tão importante. Às vezes a gente acha que Jesus só nos conhece se nós estivermos na presença dele. Nós estarmos na presença de Jesus é um benefício para a nossa alma, para a nossa vida. Mas não quer dizer que Jesus não nos conhece antes de estarmos definitivamente na presença do Senhor. Ainda que nós não estejamos na presença do Senhor, mas Ele nos vê. Ele nos vê, nos contempla, conhece a nossa vida não pelo ouvir falar. Ele conhece a nossa vida pelo que Ele é, pelo que Ele vê, pelo que Ele ouve. Ele ouve o que nós pensamos, Ele sabe o que nós sentimos, Ele conhece tudo de nós. Então, quando nós estamos na presença de Jesus, é um benefício da transformação e regeneração. Nossa, não dele. Ele continua sendo quem ele é. Agora nós somos transformados através do seu poder. E olha o que Jesus falou. Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Você já sentiu uma emoção de você estar num lugar, num ambiente, às vezes sozinho, passando por algum problema, algum sentimento ruim, algo, e você começa a falar com Deus e você tem aquela sensação de estar sendo ouvido, aquela sensação de que você está sendo olhado, de que você não está sozinho, mas alguém está ali presente? É o que Jesus está falando aqui com ele. Eu te vi, ou seja, eu estava lá. Você não me viu, mas eu te vi. Eu estava lá, quando eu estava debaixo de uma figueira. 49. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porque assim, algo muito importante debaixo dessa figueira, né, Natanael? Porque assim que Jesus disse isso, ele disse, mestre, ele reconheceu. Obviamente, ele estava só. Ninguém estava do lado dele e ninguém sabia que ele estava lá. Mas quando Jesus disse, ele disse, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, ele viu ali que verdadeiramente aquele homem era um mistério. Ele viu claramente que aquele homem não era qualquer pessoa. Ele não estava diante de um ser qualquer. Ele estava diante de um ser poderoso. Versículo 50 diz assim, e ao que Jesus respondeu, por que te disse que te vi debaixo de uma figueira? Crês? Pois maiores coisas maiores coisas do que essas o verás. Ou seja, você ficou surpresa só porque eu te disse isso? Por te prepara que tu vai ver muita coisa. Jesus estava preparando ele para coisas bem maiores, bem mais explicativas, que deixaria ele mais ainda surpreso, que deixaria ele mais ainda de boca aberta. E o 51 diz assim, e acrescentou, em verdade vos digo que creres, vos digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ele viu, né, gente? E ele viu. Ele viu, não só ele como um discípulo, viu a ascensão de Jesus. Todos eles viram o céu aberto e o Filho do Homem sendo honrado, subindo para o céu. Ele viu coisas muito maiores do que Jesus falar que tinha visto ele debaixo de uma figueira. Então, como é lindo você crer, confiar e contemplar a grandeza de Deus. Coisas maiores Deus tem para aqueles que crêem nele. Amém? Que Deus nos abençoe e encerramos por aqui o capítulo 1 para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida.